Graça e paz, que bom que a gente está aqui. Nós estamos reunidos aqui no propósito de se edificar mutuamente. Se você quer se edificar com a nossa conversa aqui, com o nosso bate-papo, fique antenado nesse canal que você vai ver que Deus vai fazer coisas extraordinárias hoje. Hoje eu e o pastor Isaías estamos com duas pessoas fantásticas, que é o pastor Almir, pastor Miguel, e nós vamos aqui nos apresentar. Eu sou o pastor Michel também, alguns me chamam de apóstolo, outros me chamam de irmão, e eu queria que você prestasse atenção. Temos o pastor Isaías, que está junto comigo apresentando aqui. Dá um oi para a galera, pastor Isaías. Muito bem, apóstolo Michel, que alegria reportar a todos vocês. E hoje, apóstolo, nós estamos aqui num momento muito especial, porque temos dois convidados maravilhosos, que vão também trazer um pouco da sua experiência para nos ajudar aqui no nosso ministério, ajudar você que é pastor, que é líder, você que tem caminhado sozinho, enfrentado muitas dificuldades. A ideia desse programa é para que, de alguma forma, possa alcançar o seu coração e trazer a você nutrientes espirituais através de pessoas que já passaram por situações que talvez você esteja passando, para lhe ajudar nesse tempo difícil. Não é mesmo? Vamos falar sobre saúde emocional, nós vamos falar sobre história de ministério. Isso. E tem dois pastores aqui que tem história, Opa. Viu? Meu Deus do céu, a gente nem conseguíamos começar a entrevista porque o negócio estava pegando fogo aqui de tão bom, né? Então pode se apresentar, pastor, e a gente vai, pastor Almir, depois o pastor Miguel se apresenta. Pode se apresentar. Acredito que muita gente já conhece o senhor aqui em Mauá, né? Acho que sim. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês, aos meus queridos irmãos que estão aqui. É um privilégio, um prazer poder estar colaborando com o reino de Deus, contando os nossos testemunhos, a nossa vida, o nosso ministério. Estamos aqui para servir os irmãos no nome santo de Jesus. Amém. É isso aí. E o pastor Miguel? A graça e a paz de Jesus, todos aqueles que estão aqui nos vendo através desse podcast. Quero agradecer aqui ao pastor Michel, ao apóstolo Michel, né? Pastor Isaías, pelo convite. Estou aqui de coração aberto. Fico feliz nesse convite aqui, de estar aqui perto do meu pastor, né? Esse aqui foi quem derramou óleo na minha cabeça quando comecei nessa caminhada dessa forma, né, no Evangelho. A gente vem de uma outra história. E graças a Deus, Deus me colocou no caminho desse homem. E num determinado momento, nós lá fomos levantados a pastor, né, que não éramos pastor, tínhamos ovelhas, mas não tinha essa função. E Deus usou a vida dele. Eu sou muito grato a Deus por esse momento. E hoje, eu sem saber, né, cheguei aqui, mas fiquei muito feliz de estar aqui com o pastor. O senhor não sabia que o pastor Almir ia estar aqui com a gente hoje? Não sabia, mas que legal. Fiquei muito feliz de estar aqui participando juntamente com ele aqui, acima de tudo, né, por ser o primeiro, acho que podcast nesse modelo, que vocês estão, pelo que eu estou sabendo, esse modelo vocês aqui é o primeiro. Né, o estamos inaugurando aqui, tudo que é primeiro é especial, então eu quero agradecer a Deus e a vocês por esse convite aqui. Muito obrigado. Só sabe que a gente começou a pensar nisso, eu e o pastor Isaías estávamos falando. Antigamente, de dois em dois, em casa, as pessoas iam batendo na porta, chamando. Hoje, as pessoas não abrem as portas para qualquer pessoa entrar. Então, de dois em dois, de casa em casa, as pessoas ligam a televisão, nós podemos entrar dentro da sala da casa das pessoas através disso. Okay. Não só do evangelho, mas da superação de depressão, da superação de síndrome do pânico. Nós vamos falar sobre saúde emocional hoje, né, pastor Isaías? Sim. Vai ser maravilhoso da história do pastor Almir, a história ministerial do pastor Almir, né? De superação, graças a Deus. De que venceu emocionalmente, do que superou. Eu queria que o senhor contasse a história ministerial, porque o senhor foi pastor de uma das maiores igrejas aqui de Mauá, pastor presidente de muitos anos, ficou destacado e foi pastor do Casarão, né? Uma igreja que é um referencial, né, de estrutura, de organização. Ela foi, durante muitos anos, esse referencial para muitas igrejas que entraram até na visão celular, porque viram uma boa administração, uma boa gestão quando o senhor estava lá. E aí eu queria que o senhor contasse a história ministerial. Pode contar da conversão, né? Para a gente saber como o senhor se encontrou com Cristo, né? Onde foi o começo de tudo e a gente entender. Acho que tem muita gente que vai gostar de saber, né? E nós também, né, pastor Isaías? Com certeza. É uma longa história. Você vai resumir, vamos resumir. Graças a Deus, eu
sou de família evangélica. Minha mãe era daquelas pentecas do birotinho na cabeça, baixinha, crente que só. E nós crescemos no evangelho. Né? Antes é uma linda história que não dá tempo. Mas somos 6 irmãos, eu fui o último a me converter. Eu era ovelha negra da família. Né? Fiquei na igreja até os 12 anos de idade. E com 12 anos de idade, o mundo, as ilusões, eu saí da igreja e só voltei com 20 anos de idade. Uma conversão assim bem interessante, nós não temos tempo, a não ser que vocês queiram. Foi muito legal o que aconteceu, eu e a minha mulher. E posso contar? Vai contando, eu a acho gente vê que esticou muito, já dá uma... Eu acho que é bem interessante. Eu estava totalmente no mundo, e fui trabalhar numa empresa chamada Ultragás, conheci essa moça, começamos a namorar, só que nós estávamos namorando, só que a Ultragás explodiu, pegou fogo e todo mundo teve que correr, veio bombeiro, uma coisa horrível. Só que a partir daquilo, essa minha esposa, ela ficou com trauma. Então ela dormia mal, não assistia mais jornal, falava, vou casar para quê? Ficou muito ruim. Tu estava noivo na época? Noivo. Estava noivo já. E ela muito ruim, só que eu não sabia o quanto ela estava ruim. Ela não falava para mim. Só soube isso depois. Em resumo, um dia eu cheguei na minha casa, tinha uma garagem e a sala era logo na entrada, e eu cheguei em casa e eu escutei. A minha mãe fazia cultos de oração na minha casa. E o dia eu cheguei, aquele barulhão, parei na garagem e fiquei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Daqui a pouco meus 2 irmãos saíram com uma mulher pendurada no ombro, levando ela. Aí o pessoal saiu, eu mãe, o que aconteceu? Minha mãe assim, bem tranquila. Nada não, foi nada não. A mulher ficou possessa, seus irmãos expulsaram o demônio e ficou tudo bem, está tudo certo. Só que eu sabia do evangelho. Eu falei, o demônio saiu dela. Ele sai e procura uma outra casa. Ele vai procurar a casa mais vazia de perto. Qualquer casa mais vazia de perto. Irmãos, eu não dormi à noite com medo do demônio me pegar. E aí aconteceu mais algumas coisas e tal. E um dia um domingo à tarde, fui muito mal, fui na casa da minha noiva. Cheguei lá, estávamos... Desculpe os corintianos, meus cunhados, tudo corintiano, assistindo o jogo do Corinthians na sala, assim, aquela coisa. E eu, como um excelente palmeirense... Meu Deus. Irmão, minha mulher falou, entra aqui. Aí a gente entrou no quarto, com a porta encostada, e começamos a conversar, e eu comecei a falar para ela como eu estava me sentindo, o que estava no meu coração. Então, ela falou, olha, eu também estou desse jeito, porque eu era do mundo, mas evangelizava ela falando do Apocalipse. Então ela mal, com medo, e ela do Apocalipse. Ela falou, não, mas eu estou assim, 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 assim. Só estava gerando mais síndrome do pânico. Aí eu falei para ela assim, olha, você quer aceitar Jesus? Ela falou, o que é isso? Eu falei, olha, aceitar Jesus é isso, isso, isso. Eu tinha aprendido. Ela falou, mas como? Eu falei, repete a minha oração. Já era um pastorzinho. Aí orei com ela, nós 2 estávamos sentados. Tá, repete, Senhor Jesus, tal, 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 tal. Eu me lembro que nós levantamos, mas ela olhou para mim e falou, o que aconteceu? Eu falei para ela assim, também não sei, porque a gente não sentia as pernas. Parecia que a gente estava flutuando, um negócio assim, fabuloso. Eu falei, não sei o que aconteceu, vamos, que minha mãe está saindo da igreja. Cheguei em frente, a igreja era uma igrejinha pequenininha, avivamento bíblico ali, do lado onde é o shopping agora. E tinha os carros, e tinha uma vaguinha bem em frente à porta do outro lado da rua. E o pastor que estava pregando, que é meu tio, estava terminando de pregar, porque era no final, ele começou a fazer apelo, mas a igreja tinha 30 membros, só tinha crente. E ele começou a falar, Deus está me falando que tem 2 pessoas e tal, e repetir, eu olhei para ela olhou para mim e falei, é com a gente. Eu sei que eu não me lembro de ter atravessado a rua, de passar pelo corredor, eu me lembro que já estava em cima do púlpito, e eles orando, a minha mãe feliz, a igreja já sabia da história, uma festa e tal, convertemos, vamos para casa da minha mãe para explicar. Aí lá chegamos na minha mãe, eu emocionado, aquela coisa, daqui a pouco chegou meu irmão,
que veio da Igreja Batista. Ele falou assim, o que aconteceu aqui? A minha mãe, não, o Almir se converteu e tal, e tal. Ele falou, quando eu desci do ônibus lá embaixo, que era no Parque São Vicente, Deus falou que em casa tinha uma festa. E aí foi uma festa mesmo. Graças a E, Deus. irmãos, Que benção, né? como é bom converter de verdade, que eu vejo muitos casos que não é. O que aconteceu? Eu, em um mês, eu emagreci 4 quilos, porque a gente trabalhava no Ultragás e almoçava em casa. Chegava em casa, a minha esposa, que era noiva ainda, ia almoçar e eu ia para o sofá chorar, porque parecia uma TV. Tudo que eu fiz. E eu, perdão. Chorava. Perdi 4 quilos em um mês. E aí começamos, logo já providenciei de casamos, e daí eu comecei, logo em seguida, meus irmãos eram da Primeira Batista Santo André, e a gente começou a frequentar a Primeira Batista Santo André. Você foi batizado o pastor Bartimeu, não? Não, era o pastor Edson Queiroz. Edson Queiroz. Saudoso. lá? Batizei lá, o Bênção, pastor né? Edson me batizou, me casou. Eu gostava muito de ouvir o pastor Queiroz, Edson. né? Era muito jóia. Mas fique à vontade, desculpa, eu falo Se Não, converteu, perdeu 4 quilos. Então, se converter também ajuda no Ajuda emagrecimento, no né? emagrecimento, Tô pastor. precisando me converter. Você Se converter, a gente fala, é isso, tô precisando me converter. Né? Mas agora, Vou irmão, tem o trocar irmão ideia com o irmão Jairo. Jairo O lá. irmão Jairo. ele tá Tem o irmão presente. Jairo, vem aqui dar um sinal aqui. Eu falei, sou o irmão Jairo, magrinho, olha lá. Pede pro irmão Jairo pôr a mão na cabeça. Isso, Irmão Jairo. dá uma furadinha. Esse é o bom, né? E esse é o resumo da minha conversão. O pastor Miguel estava dizendo que ele tem origem presbiteriana. Né? Presbiteriana. Eu conheci quando eu era bem jovenzinho e nós estávamos na Assembleia de Deus, no Zaire, né? Só uma pergunta, o senhor está falando que o senhor era jovenzinho. O senhor tinge a barba, não? Tinge o cabelo? Não. Não? Ah, então tá jovem ainda, nem tá branco. Fiz 57 esse ano, né? Graças a Deus. Mas ainda tô... Tá Meu natural. pai demorou também Ah, o cabelo branquear. O Miguel... Mas é verdade, muitas pessoas olham pra gente e pensam que a história nossa, ela começou na Assembleia, mas não é bem assim. Então é o seguinte, eu nasci, na verdade, a conversão mesmo aconteceu na Assembleia, né? Mas eu nasci num lar presbiteriano. Sim. Meu pai era Teve presbítero, influência, né? isso, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, no norte do Paraná. A gente morava num sítio lá, e eu frequentei até os meus 12 anos, 13 anos, mais ou menos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na escola dominical, trabalhando na igreja. Depois, nós tivemos que mudar do norte para o sul do Paraná. Ia morar em Curitiba. E ali as coisas do mundo começaram a brilhar diferente. Infelizmente, a gente passou uns 6, 7 anos desviados da igreja. Aí, nesse processo, né, desse contato aí, desse encontro que eu tive com o mundo, né? Então, rolou muita coisa, né? E eu estava a minha vida estava meio acabada porque eu estava viciado em maconha na época. E aí, nesse processo aí, eu chegava em casa muito ruim, meu pai, ele orava por mim, né? Ele orava por mim. E aí Só pegando um gancho, o pastor Almir também era maconheiro, pastor? Não, pastor, Nunca fumei, nunca bebi, Glória a Deus. não sei o que é uma maconha, não sei o O que senhor é. era mais... Não. Nunca torceu pro Corinthians? Nunca fui corintiano nem petista, desculpa os petistas, mas Mas era palmeirense, né? irmão, olha, eu não sei se vocês vão Você viu conseguir que ver. Você viu que Jesus mandou os porcos se Eu não sei se arrepender. Você vocês é palmeirense, né? Vê se vocês conseguem ver que tem 2 carocinhos aqui. É que as asas que eu cortou o anjo. Então, nunca fumei, nunca bebi. Então. Eu desviei por causa de namorada. Ah, mulherada. Namorada. Namorada. Eu não tive, Ah, tá, eu não então tive o senhor tanta era sorte. maconheiro, eu né? não tive uma Só- sorte, eu não tive essa sorte. Não, eu também E gostava até os de 19 fumar um anos, baseadinho também. eu cheguei um dia, né, meio injuriado, né, em casa. Esse foi o processo da minha conversão, de verdade. Que o meu pai ficava me esperando. E aí, aquele dia, eu sempre confiava muito na oração do meu pai, né? Então, quando eu estava ruim, que eu pensava que eu ia morrer mesmo, sabe? Aí eu chegava em casa, meu pai colocava a mão sobre minha cabeça e orava, repreendia o inimigo, e eu dormia. Aquele dia eu estava ruim, eu cheguei em casa e quando eu abri a porta, assim, meu pai estava no escuro, assim, acendi a luz,
Meu pai estava no escuro olhando assim para mim. Falei assim, hoje eu morro, mas não peço oração para ele, né? E aí eu fui pro meu quarto assim, ajoelhei perto da minha cama e eu falei com Deus, falei, Deus, acho que eu vou morrer mesmo, né? Meu pai sempre fala que o Senhor tem um plano na minha vida, eu não consigo enxergar isso, né? Mas então o Senhor me tira daqui, desse lugar. E dormi. Aí de manhã, eu estava orando ali, Deus estava providenciando, porque meu irmão morava aqui no Zaira, o Jeremias, Sim, e ele estava viajando para lá, porque acho que nos bastidores já estava conversando a situação que eu estava vivendo. E aí, quando eu acordei de manhã, eu escutei a conversa do meu irmão lá na cozinha, o Jeremias. E conversando com meu pai, eu falei assim, se ele quiser ir comigo, eu levo ele para lá, vamos ver que Deus vai trabalhar na vida dele e tal. Eu falei, nossa, mas Deus respondeu a oração, fiz ontem. Aí, entrou aquele negócio no meu coração, eu vou embora mesmo. Então, naquele mesmo dia, eu vim para Mauá. E aí, eu fui morar ali na Presidente Castelo Branco, lá no final, perto do Mercadinho Aquioca, onde o casarão fez aquela casa onde o casarão as crianças congregavam lá quando o pastor Silvio, eu estava lá, eu morei ali. Foi naquela casa que tinha o cultinho com os kids Do Zaira. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Né? Por quê? Porque era a casa, cheguei lá, meu irmão assembleando da Gema, eu era cheio de jovens e tal. E era aquele negócio diferente, o ambiente mudou, né? O ambiente mudou, e ali era cheio de crente. Eu toda a vida toquei um pouquinho, os irmãos chegavam, eu tocava lá um violão para cantar uns hinos. E não tinha outra coisa para poder fazer, porque a igreja era ali em frente, era mais ou menos 40, 50 metros, voltando no sentido Mauá. Então, quando chegava na hora de ir para o culto, não tinha outro programa, era o culto. E aí, ali eu me converti, graças a Deus, eu estava falando até para o Isaías, né, com uns 20 dias de crente, aí me deram a oportunidade para cantar um hino lá. Mandaram um bilhetinho, porque os jovens, a gente cantava em casa, aí mandaram um bilhetinho lá. Eu não era nem batizado, eu tinha batizado na igreja presbiteriana por aspersão. Né? E aí, ali, Deus começou a trabalhar na minha vida e mudou a minha história. Graças a Deus, ali eu conheci minha esposa, casei com a Clarice, que eu conheci o Isaías ali também, desde os kids, vamos dizer assim, né? Os adolescentes até os jovens, né? E foi um tempo poderoso, maravilhoso, e Deus mudou minha vida, me libertou, né? E o processo no dia que eu aceitei Jesus foi assim, uma coisa do céu, porque eu olhava, eu achava bonito ser crente, mas eu achava que aquilo não era para mim. E aí o seguinte, que eu não ia conseguir, né? Pensava que era o pastor que fazia aquilo lá. Aí eu sentava no fundo da igreja lá, e no final do culto sempre tem um apelo. Tinha um maestro coral lá, que chamava Milton. E na hora do apelo, ele me viu lá no fundo, estava sentado no fundo da igreja, achando bonito aquilo. Né? Aí o Milton falou assim para mim, assim, você não quer aceitar Jesus? Eu falei assim, Jesus vai querer um cara igual eu? Eu falei, você tá doido? Tudo que eu gosto de fazer, vocês não gostam de fazer. Daí na igreja, comecei a conversar, e o apelo rolando lá. Aí o Milton pegou e falou assim para mim, falou assim, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de mulherada, vocês não gostam, eu gosto de droga, vocês não gostam, eu gosto de dançar, vocês não gostam, eu gosto de tudo isso aí. Ele falou assim, mas o que te impede de você aceitar Jesus? Você não acha bonito? Eu falei assim, eu acho bonito, mas não é para mim. Ele pegou e falou assim, não, mas você aceita Jesus? Se Deus não te libertar, né, para um sebreano falar isso aí, cara, eu acho que foi uma interferência do céu mesmo, foi o Espírito Santo que colocou essas palavras na boca dele. Assim, se Deus não te libertar, você continua fazendo. Eu falei, mas pode? Ele falou, pode. Só não pode deixar Deus ver. Isso, pode. Eu falei assim, então eu quero. O famoso venha como estás, né? Fui com ele lá na frente, eu orei, né, recebi aquela oração, senti bem demais, sabe? Foi uma coisa assim, poderosa. Saí do culto, rapaz. Infelizmente, porque aquela palavra ficou na minha cabeça também, né, que podia. Atravessei a rua, encostei num carro assim, tirei minha carteira de cigarro, acendi um cigarro, comecei a fumar, os irmãos, pai do senhor, eu tô ali. Eu tô ali fumando meu cigarro, falei, pode? O irmão falou, pode. Tá tudo certo pra mim, né? E aí, depois desse dia aí, Deus começou a trabalhar. Eu voltei um dia, Deus me libertou do cigarro. Libertou sim. Eu estava dentro da casa do meu irmão, respeitando a casa do meu irmão demais. Falei, vou fumar. Saí para frente ali naquela casa lá. Fiquei na frente ali olhando lá. E tinha uma feira ali que funcionava no sábado. E aí eu escutei uma voz.
Até hoje eu estou procurando escutar de novo. Esse Miguel, é o último cigarro. Eu pensei que era meu irmão que estava na janela. Aí eu fui até a janela, olhei, aí perguntei, falei, não, o Jeremias não está aqui. Olhei por cima do muro, comecei a olhar, procurar aquilo. Aí eu peguei, aí troquei negócio no meu coração. Falei assim, o último cigarro, então eu não preciso mais desse que está aqui no meu bolso. Eu tirei, amassei, joguei e fumei aquele cigarro ali. Até o último, joguei a butuca fora. E, para a glória de Deus, nunca mais senti vontade de fumar. Isso foi em 81. Aleluia. Foi em 81. Deus me libertou milagrosamente. E de lá para cá trabalhou minha vida. Estou aqui servindo a Deus. Né? E Deus me agraciou porque me conectou com pessoas como vocês. Maravilha. Aqui para pastor trabalhar com o pastor Almir. Agora nós entendemos que vocês são crente mesmo, né? É isso que eu ia falar. Para ser pastor, então, primeiro tem que ser liberto. Tem que ser liberto. A primeira coisa, isso aí. Agora você falou que você nasceu na presbiteriana. Eu nasci no Hospital Vila Prudente. Exatamente. Mas em Cristo você nasceu em outro lugar. Eu posso dar um conselho para as mães e para os pais? Deve. Irmãos, eu chegava em casa, ia deitar, e madrugada, à noite, eu escutava minha mãe orando por mim. E eu, malandro, que eu falava, se a minha mãe está orando por mim, Deus vai me guardar. E eu dormia. Era um sossego. Era isso mesmo. Só que daí, as coisas, não dá tempo de contar, as coisas foram acontecendo, eu comecei a ficar com medo, preocupado, e aí me converti. 2 meses depois que eu me converti, minha mãe veio falar comigo. Ela falou assim, Almir, deixa eu te contar uma coisa. Eu sempre orei para Deus te guardar, te proteger, tudo. E enquanto eu orava para fazer isso, Deus te protegia, te guardava, e você ficava na boa. Só que 2 meses antes de você converter, eu mudei minha oração. Eu comecei a falar para Deus, Deus, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, o que eu quero é que ele seja salvo. O que minha mãe orou? Minha mãe orou, olha, ele pode sofrer um acidente, pode quebrar um pé, pode uma doença, faça o que quiser, porque eu sei que o Senhor ama ele mais que eu, mas que ele seja salvo. E ela só confiou em Deus, me entregou de fato na mão de Deus, deixando Deus resolver a situação. E o que aconteceu? Não aconteceu nenhuma desgraça, eu só vi um demônio gritando e mais algumas coisas, já veio o medão e eu me converti. O que eu quero falar para você, mamãe e papai? Ore confiando que Deus vai cuidar do seu filho. Deus ama mais o teu filho do que você. Então, enquanto você ora só para guardar, para proteger, o teu filho está lá sossegado, guardado e não acontece nada. Confie como minha mãe confiou. Fala assim, Deus, pega ele do jeito que o Senhor achar melhor, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, mas que ele seja salvo. Porque o mais importante para os seus filhos é ser salvo em Cristo Jesus. Por isso, por favor, olha o testemunho aqui. Minha mãe orou assim, foi corajosa, e eu estou aqui até hoje, faz 40 e poucos anos que eu estou salvo. Então é importante eu perceber, apóstolo, que são 2 conversões totalmente diferentes, né? Um veio lá do vício, drogas e tantas outras coisas, e o outro não tinha esses vícios, né? Era bem comportado, vamos dizer assim, mas ambos precisavam de salvação. Ambos precisavam de libertação. Ambos tinham uma mãe que orava, tinha um pai que orava. Então é muito importante nós entendermos que o fato da pessoa não ter vício, não ser, é boazinha, enfim, ele não depende de uma libertação. Precisa, porque nós precisamos reconhecer em Jesus como o nosso único e suficiente Salvador para que sejamos libertos, né, do pecado, libertos de toda essa maldição que estava sobre nós e então passarmos a viver debaixo da bênção, sermos adotados, como Paulo escreve aos Romanos. E aí, pastor Almir, primeiro o senhor, depois o apóstolo vai perguntar, quanto tempo depois da conversão o senhor veio fazer parte do ministério, exatamente, cuidar de pessoas, pastoral, quanto tempo depois? Começamos a, então, frequentar a primeira igreja batista de Santo André, meus irmãos eram de lá, e aí fui batizado, aí providenciei o casamento o mais rápido possível, casei, e 1 ano, mais ou menos, depois que a gente estava na igreja, tudo bonitinho, eu e minha esposa evangelizamos um casal que era muito amigo da minha esposa. Então a gente evangelizou esse casal e aí íamos para o culto no domingo.
Só que na quarta-feira eles iam na minha casa, ou eu ia na casa deles, para me falar do evangelho, o que eu sabia, aí para eles crescerem espiritualmente. Isso começou, aí veio um outro casal, que um conhecia o outro, 2, 3... Isso na sequência da conversão? Foi, na sequência. Um ano. Foi chamado para poder liderar. Um ano de convertido. Só que daí o grupo começou a crescer, e aí eu não tinha mais o que falar. Porque tudo que eu sabia, limitado, né? eu já... E aí um irmão meu, pastor Edmir hoje, ele tinha vindo do SAL, que era um lugar que treinava missionário. SAL é uma agência missionária? É uma sigla que eu não lembro o que é agora, e ele ficava internado lá, e ficou ele, a esposa dele, deixou tudo, emprego, tudo, para ficar internado lá. Como se fosse um Jocum, uma agência missionária. Para fazer o ministério. E ele tinha se formado e tinha vindo. E ainda não tinha um destino para o que ele ia fazer. E aí eu chamei ele para começar a nos ajudar a cuidar desse grupo. E aí ele começou a ser o nosso líder. Legal. E a coisa começou a andar, crescer. Foi o grupo que virou o casarão? Aí a história da casa que virou um casarão, então, né? E aí a gente começou a fazer reuniões, pastores, nas nossas salas. Aí não cabia mais na sala. Aí arrumava um lugar, o anfiteatro da prefeitura, a gente conseguia lá. Depois tinha um anfiteatro também de um político que ele emprestava para nós. Só que foi crescendo e aí a gente achou o antigo casarão ali na Avenida Portugal, que era um casarão muito, muito antigo, derrubado de tudo, mato. Mas daí eu me lembro de 7 horas da manhã, a gente capinando, limpando, cavalo dentro, bêbado. E aí a gente limpou, arrumou, e para a gente estava ótimo, mas era muito feio, gente, muito feio, porque era uma coisa muito antiga. E aí a gente começou a se reunir naquele local. O tempo passou, pastor Carlos Alberto Bezerra veio, consagrou esse meu irmão como pastor, e a gente começou o Ministério Comunidade Cristã Evangélica de Mauá. Na época, comunidade era uma novidade, que falava igreja, comunidade era a igreja católica, mas nós, Comunidade da Graça, e a gente pegou o modelo. E aí começamos, nosso modelo foi crescendo. Batizado como casarão. E aí, o que aconteceu? Todo mundo ia para a igreja e vamos para o casarão. Não falava para comunidade cristã. Você falou que montou uma quadrinha de vôlei, sim, o pessoal fazia o terreno era grande, ali. Aí o sábado passava, era tudo muito unido. Irmãos, olha a loucura. Nós estávamos tão unidos, tão bem, que tivemos a ideia de todos venderem as suas casas, a gente comprar um terreno, fazer um predinho, e a gente ia morar tudo no predinho, e o salão de festas ia ser a igreja. Graças a Deus não fizemos isso. Porque imagina, Deus guardou. Tudo vizinho, que confusão que ia dar. Mas o que aconteceu? Aí a gente passava... A mulher gritando com nós. A mulher gritando com nós à noite, o vizinho escutando, né? Não, mas Deus foi bom e nos livrou disso. E o que aconteceu? Aí ficava o casarão, aí começamos a crescer, ia quebrando as paredes. Irmãos, a parede, o rejunte era de barro. Então a gente escorava com uma viga assim para os quartos e vinha quebrando. Eu não sei como aquilo nunca caiu. Deus protegeu. Isso no mesmo local que iniciou. Isso. A gente ia quebrando as paredes. Lá, teve um tempo que vocês fizeram até uma oração ali em volta, né, para poder comprar o espaço do membro. Fizemos para comprar o terreno. Tentamos comprar aquele terreno. Isso quanto tempo depois da conversão? 1 ano, 2 anos? Eu acho que... Eu não lembro agora. Anos, 1 ano e meio. Pela cronologia que você mais dizendo, ou menos 1 ano e meio. 2 anos. A gente já estava ali. E daí a gente juntou todo mundo, fez uma vaquinha, comprou um terreno de... Que era aquele casarão... Tinha um outro casarão ali, não era? Então, também, ali na 11 de julho nós compramos 5 por 30. Pagamos, compramos mais o outro lado, 5 por 30. Ficou 10 por 30. E aí nós tínhamos um membro da igreja, o Jair, ele mexia com construção de casa de madeira. E aí ele chegou e falou assim, olha, se vocês quiserem, eu construo e vocês vão me pagando aos poucos. Inclusive fez cotação em dólar, vocês vão me dando em dólar. E aí ele construiu, e em cima as classinhas ele fez tudo de madeira,
e cabia ali umas 250 pessoas, mais ou menos. E aí a gente mudou de lá de baixo para cá. Só que o casarão não mudou de nome. Continuou. Mas ficou com cara de casarão Aí ainda, quando né? construiu, fez tipo de uma torrezinha tal, que quem olha fala assim, é um casarão. Tanto que muita gente Foi que não sabia que era igreja, falava casarão, passava via aqui, pensava que era pizzaria. Pizzaria, restaurante, mas era a igreja. Eu vim de uma igreja bem tradicional, o Miguel também, eu sempre ouvi os pastores dizer, tem que tomar cuidado com esses negócios, desses casarão, desse povo, jogando bola, jogando vôlei, crente não tem esse negócio, né? Mas eu mesmo lá a gente alugava as paradas lá em Santo André. Eu não jogava aqui em Mauá, mas eu jogava lá. Eu jogava em Santo André. Pastor Miguel, não sei se eu posso perguntar, mas eu queria fazer a mesma pergunta. Depois de quanto tempo de conversão você veio integrar o ministério, pastorear, enfim? É uma boa, Isso mesmo, para alinhar. pergunta, né? Mas eu considero assim, que por exemplo, assim, eu sempre tive nessa parte de liderança, mesmo eu me converti e com 1 mês, 2 meses já comecei a caminhar com os pastores que eram ali. Né? Então eu tive sobre a minha vida na Assembleia de Deus, né? o pastor Paulo dos Santos, o pai do pastor Jarbes, né? O pai do pastor Jarbes, que fez o meu casamento, Jarbes de Alencar. Ele, né? Eu tive sobre a minha vida o pastor Joaquim, pastor Paulo dos Santos, depois o pastor Joaquim Marcelino, depois o filho dele, né? Que é o Samuel Marcelino, que eram os presidentes, que foram os presidentes toda a vida. E a gente caminhava, né? Desde o início, todos esses pastores que passaram pela minha vida, e o que eu tive mais contato foi o vice-presidente do campo, né? Toda a vida foi o vice-presidente do campo, que é o pai do Betão, o pastor José Justino. E foram 23 anos, né, caminhando na Assembleia de Deus, que foi aonde Deus forjou o meu caráter de obreiro, tudo que eu sei, né? Em relação até a parte administrativa, eu aprendi lá. Então, quando eu cheguei no casarão... Lá você não chegou a dirigir nenhuma igreja? Não. Ajudava, auxiliar, sim. Né? Lecionava escola bíblica. Isso, eu lecionei a teologia, né? A ETAD, né? Tinha um núcleo da ETAD lá. Quando eu comecei a igreja também, eu trouxe um núcleo da ETAD, eu tenho funcionando, né? Não está funcionando agora, mas funcionou por um período, está lá em stand-by, o núcleo da ETAD na Comunidade Vida. Lá você já lecionava. Isso. E aí, sempre eu tive contato com o pastor José e essa curiosidade, porque existia muito esse pé atrás, né, com igreja em célula, era muito mal falado. Né? Os caras, muitos deles falavam de coisas que eles não sabem. Foi depois que o Bigodão, que o Silas Malafaia fez 2 DVD, criticando a célula, isso aí pegou muito ruim. Ali, né? Só que aí eu tinha aquela curiosidade, eu sempre perguntava para o pastor José como é que é isso e tal. E continuei lá, né? Eu era assembleiano da Gema, eu amo a Assembleia de Deus. Né? O que acontece? Mas chegou um período que Deus ele criou uma situação, mesmo dentro do ministério, né? Eu sempre tive muito contato com todos os pastores, era tanto que às vezes o pastor Justino ele pegava e me levava na reunião lá no Belém, né? O pastor José Wellington lá e me consagrava lá pastor por um dia, né? Você vai colocar aí, mas só hoje, então tudo bem, porque também às vezes nas nossas conversas a gente sempre teve essa ideia, né? De, por exemplo, assim, o que eu acho bonito, por exemplo, que acontece, por exemplo, na rede, nessa aproximação, que você pode ter essa abertura, que você pode ter contato com outra visão, né? De como levar o evangelho, né? Amplia os e eu sempre, tanto é que o Casarão, eu acompanho o Casarão desde quando era um grupo, acho que tinha no máximo, na época que comecei a ir no Casarão, umas 20 pessoas, não tinha 20, era de 20 para menos. Comecinho. Bem no comecinho. Né, pelo menos nos cultos que eu ia lá. Sim, mas era pouca gente. Então, o que acontece? Eu sofri isso aqui, o Isaías sabe, né? Eu sofria muita crítica, mas eu nunca deixei de me relacionar com outros ministérios. Aí o pastor Justino mesmo falava assim, eu não te consagra, pastor. Eu falei assim, por que você não consagra? A pastora falou assim, porque você vai mudar a igreja. Não é uma questão de mudar a igreja. É uma questão de, por exemplo, você saber que o reino de Deus, ele abrange algo mais do que o nosso, muito maior do que o nosso ministério, aquilo que você foi chamado para poder fazer. E
graças a Deus, chegou um período que nós tivemos um rompimento, né, com a Assembleia de Deus, mas, por exemplo, assim, lá tem o costume, né, de você pegar as credenciais, eu já era presbítero nessa época, mas começou muito novo essa questão de por exemplo, ser cooperador, Depois da diácono, conversão, presbítero, lá você tem uma escadinha ali, né? Eu não vou falar uma escadinha, mas a escada do sucesso, né? Vamos dizer assim, né? Então você separa primeiro cooperador, depois você vai a diácono, né? Aí depois presbítero, evangelista e é consagrado a pastor. Então ele falava para mim, falou assim, não, porque às vezes as ideias não batiam, né? Não batia nesse sentido. Quando a gente sentava assim, longe do púlpito para poder conversar, eu sempre tive essa visão, né, de que temos a aprender com outros ministérios também, não é tão fechado a coisa assim, né, mas tem um trilho ali que você tem que ficar. Graças a Deus não saí da Assembleia de Deus brigado com nenhum pastor, com problema com nenhum deles, todos eles são meus amigos até hoje, tanto é que quando o pastor Almir marcou o culto para me levar ao pastorado, me consagrar pastor, né? Convidamos alguns pastores para estar lá. Eu mandei o convite, tanto para o pastor Samuel como para o pastor Justino. Falou, eles vão orar para mim nesse dia. Fiz um convite, mandei para eles. E eles não foram, mas eu me senti representado pelo Zezinho, né? Que é o filho mais velho, o pastor Justino. Ele esteve lá. Né? Então isso foi o quê? 22 anos depois da conversão? Isso, 23 anos depois da conversão, eu comecei... Recebeu a consagração ao pastorado. Eu rompi com a Assembleia de Deus, no sentido de... Se desligou? Se desliguei, fiquei mais um ano ainda, congregando aqui com o pastor Paulo Correia, né? Sim. Aqui, porque era para abrir uma Assembleia de Deus em Mauá. Só que aí, como lá era tudo da missão, você tem o pessoal da missão... Cada limite, cada município só tem um presidente, não tem outro presidente, né, que hoje o meu querido pastor Clarismundo, né, que é nosso amigo, meu amigo pessoal também, né, que eu respeito muito. Então, o que acontece? Tanto é que eu tenho até hoje as minhas credenciais lá. Você sabe que quando você sai, você tem que devolver a credencial. Mas aí é o seguinte, essa curiosidade de querer saber como é que é célula e tal. E o engraçado foi que quando eu fui na primeira célula, quem estava de líder de célula lá era um presbítero, né, da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Mauá, o Carlinhos, o militar. Aí eu cheguei lá, eu tive uma célula assembleiana para te cativar, porque se fosse uma célula batista, eu não sei se foi algo pensado, né, pelas pessoas que estavam falando na minha vida nessa época, mas eu acho que não foi, porque era pertinho da minha casa. Então ele me encaminhou, o pastor José me encaminhou para uma célula que eu acho que ele nem sabia que eu conhecia o Carlinhos. Aí quando cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, aí fui umas 2 células lá, e aí comecei a ver, né, e lá tinha essa questão, né, de, por exemplo, não, aqui é o seguinte, seu presbitério não vale nada, seu diaconato não vale nada, aqui não vale nada, você tem que começar, que agora você vai ser um líder de treinamento. Eu falei, vou orar, adeus, esse meu negócio que é esse, né, eu considero que todas essas consagrações, todas essas coisas que falaram na minha vida, eu não deixei de ser o que eu sou, que Deus me levantou até hoje. Eu considero um pouco um erro isso aí, né? Não sei, na minha visão. Então, porque, por exemplo, assim, a oração daqueles pastores que oraram por mim não vale aqui nesse sistema. Então foi isso que eu falei assim, Deus, o que é isso aqui? E aí começaram a me munir com os livrinhos lá do manual, né, de célula e tal. Eu vi lá, se você for entrar 3 vezes uma célula, você passa a ser membro daquela célula. Eu falei assim, eu tô enrolado, eu procurei o pastor José. E aí o pastor José me chamou para conversar com o pastor Almir. O pastor Almir falou assim para mim, não, então é o seguinte, você começa lá, uma célula na tua casa lá, mas as pessoas vão se converter. E como é que eu faço? Quando as pessoas convertem, você vem nos primeiros cultos aqui no casarão. Você vem aqui e tal. Eu falei assim, mas como é que eu vou fazer? Esse pessoal, eu não sou pastor. Então é o seguinte, lá é o pastor que faz ceia, é o pastor que batiza, né? Então tem aquelas pessoas certas para fazer isso. Eu falei, como é que ele falou assim, não, você usa o tanque batismal aqui do casarão para poder fazer isso. Não sei se o senhor se lembra disso, mas isso me marcou. Eu falei assim, mas pode? Ele falou assim, pode.
E aí o que começou a acontecer? Deus começou a me abençoar. Quando eu fiz minha primeira célula, tinha 12 pessoas já na célula, na primeira célula. E encheu de gente a minha sala, passando para o salão. E todo domingo a gente vinha para o culto, no casarão. Sentava ali. Eu comecei a fazer uma igreja. Só um detalhe. Irmãos, a ideia era, você vai ter o teu ministério. Sim, mas era. Mas até você pegar o jeito, você vem aqui que a gente vai te apoiar. Foi isso. E aí você vai crescendo, crescendo. Na hora que você tiver no tamanho que precisa, tanto, por exemplo, qualquer coisa financeira que o seu grupo tiver, o dinheiro é para você. O que você precisar, a gente vai te encaminhar para você começar o teu ministério. E essa foi uma fala muito boa do pastor Almir, por quê? Porque senão fica parecendo, por exemplo, que eu fiz uma divisão do casarão para começar a ser a comunidade de vida, mas não foi. Já é o formato. Isso, exatamente. Aí quando eu estava lá com umas 30 pessoas, ele pegou e falou para mim, eu falei assim, como é que é isso? Tinha umas 30 pessoas frequentando junto comigo os cultos. No casarão a gente sentava ali na primeira cadeira ali, e graças a Deus eles me direcionaram para eu começar na garagem da minha casa ali. Né? Nós com muita alegria, né? Começamos a fazer nossos encontros, e Deus começou a fazer. Daqui a pouco a garagem da minha casa também não deu. Aí Deus me deu aquele espaço ali alugado, né? Em frente a Tocos Veículos, Tambarão. E ali foi muito bom, foi bênção. Começamos a ir junto com... tinha terminado aquela fase, né? De fazer os encontros do casarão lá em Goiânia, e eles estavam fazendo os próprios encontros. Eles começaram a nos treinar também para poder fazer o encontro, então eu recebi todo o apoio. Né? Desenvolver e fazer sozinho, né? E graças a Deus. E aí chegou o momento, né, que tinha lá já umas 170 pessoas congregando comigo. O pastor Almir pegou e falou assim, como é que vai ser? Você vai ficar nesse negócio aí de presbítero ou você vai... Eu falei assim, mas como é que eu faço? Ele falou assim, marca o dia lá. Né? Marca o dia lá e nós vamos lá para orar. Eu falei assim, mas é assim aí, no dia que eu fui consagrado também o pastor Sérgio Krivlin, a Sueli, minha esposa, e o pastor Weiner e a Thalita. Né? E aí esses dois foi o que eu apresentei e falou assim, não, vamos levar. Então eu já levantei também 2 pastores também, né, no mesmo dia. Ungido junto? No mesmo dia. Então isso deu o quê? Uns 23, 24 anos depois da conversão? Nos 20, Quando você foi os 25 anos. pastorear Os 25 anos depois da minha conversão. Anos. O senhor, quantos anos? O senhor pode dizer que já começou na sequência. Isso. Mas se perguntar quantos anos pastorei, ou de pastorado... Não, eu demorei para ser consagrado a pastor, porque por várias vezes eu fugi. Como eu era empresário, tinha minha fábrica e tal, eu falava assim, não, estou ajudando. Mas estou ajudando. Aí colocaram como presbítero. Eu falei, presbítero tá bom. Tá bom. E aí o pastor José, não, preciso consagrar você como pastor. Não, deixa eu ia fugindo, até que, eu não lembro agora quantos anos, aí tá bom, você pastor auxiliar. E fiquei como pastor auxiliar por um bom tempo, até que o pastor José veio falar, depois de algumas situações, não sei se dá tempo de contar, até que ele me chamou e falou, olha, Deus falou comigo que você precisa assumir a igreja como pastor. Isso mesmo. Tá. E aí eu falei, eu não... Mas aí Deus falou comigo, e aí eu cuidava da empresa e pastoreando. E ministerialmente falando, foi uma coisa muito boa que aconteceu ali, né? Porque a igreja, por exemplo, ele falou que tinha 600 membros na época lá. Quando eu assumi. E aí é o seguinte, o pastor me levou essa igreja a ter 3 mil membros. Chegamos a 7 mil então, exatamente, com todas, né? Todas as igrejas, não, mas eu congregando no mesmo lugar. Sim, 3 mil. Quando chegava a 3 mil, entendeu? Eu multiplicava. Chegava a 3 mil, eu abria... Chegou a abrir quantas casarão? Eu acho que 23. 23. Apóstolo, por que eu estou insistindo na pergunta do tempo, depois da conversão do ministério? Exatamente porque tem pessoas que, claro, cada chamado é não existe uma regra, mas é importante saber que não se converte hoje e se torna um pastor amanhã. Isso aí por isso que eu estou insistindo. Que, infelizmente, legal. Tem gente que... Então, isso é muito legal. Eu costumo dizer o seguinte, que eu não cortando o senhor, mas é o seguinte, eu costumo dizer que o obreiro ele é formado na bigorna do tempo. Não existe obreiro você pegar e levantar, e muitas das conclusões que acontecem dentro da igreja é por conta disso aí, porque o obreiro imaturo, numa posição de liderança, vamos dizer assim, no topo da pirâmide, e que ele não passou por um processo... Ele acaba caindo na soberba, né? Eu me lembro, né, até de um caso, né, que aconteceu. Aí entra na prova, porque o soberbo Deus leva para o deserto, né? Isso, então é o seguinte, um dos pastores que estava, não vou falar o nome aqui,
eu não sabia de nada, porque eu era outro ministério, o pastor Almir me recebeu junto, me colocou na equipe, me abençoou a minha vida, abençoou a comunidade de vida. Ela foi muito abençoada através da equipe da Videira Casarão. Vinha. Da Vinha, né? Da Vinha Casarão, Casarão, me desculpa. É isso, da Vinha uma Casarão. Associação Isso, que é ligado na De Videira. apoio para pastores que estão Isso. implantando a visão E celular, aí, né? nós querendo somos andar junto. Nós somos muito abençoados. E aí aconteceu um episódio, o senhor vai saber disso agora, porque o senhor não soube. Eu cheguei lá e eu não sabia que estava rolando nos bastidores, né? Algum tipo de treta. E eu cheguei para uma reunião como essa aqui. Aí eu cheguei e vi ali a plaquinha lá. Presidente, eu falei assim, aí como é que chama? O estacionamento cheio. E aí eu falei assim, nossa, mas só tem a vaga aqui do pastor. O Almir falou assim, não, o pastor Almir está viajando. O pastor Almir está viajando. Eu falei assim, é? O pastor Almir está viajando? Eu falei assim, não, pode colocar aqui, coloca aí. No seu carro. Inocente, coloquei o carro ali e subi para a reunião. Estou lá no meio da reunião, daqui a pouco chega o chefe. E eu com o meu carro lá e falei assim, quem foi o folgado? Que colocou, foi eu, pastor, me perdoa. Eu falei folgado? Falou não, mas assim, Essas coisas a gente não lembra. Mas você fez muito certo, pô. Se você é um pai, você tem que ensinar. E tá certo, mas eu fui induzido a colocar o carro. Eu falei, foi eu, pastor, pelo amor de Deus, peraí, que eu já estou tirando. Aproveitou o momento do podcast para... Não, já tirei, deixa eu justificar. Eu não deveria ter colocado. Eu não deveria ter colocado lá mesmo. Mas é o seguinte, a gente veio, e aí eu estou falando isso aqui porque é o seguinte, a gente veio dessa escola, né? Não tem que fazer rodeio. O seu pai não tem que fazer rodeio com o teu filho quando o seu filho está errado. E aí é o seguinte, mas ele não fez isso aqui para me humilhar. Sim. Ele fez por amor. Para ensinar. Para me ensinar e aí eu também não falei nada. Não falei nada, fui lá e tirei meu carro e pronto. Mas a importância de tudo isso é que você não era um neófito, você não era um ministro. Sim, já tinha um caminho, exatamente, vou ficar machucado com isso aqui, eu não quero saber disso aí. Essa importância, porque o apóstolo começou o nosso bate-papo, aqui, nosso podcast, falando sobre cuidar da emoção do pastor. E aí que está o detalhe. Mas então, eu vejo muitos pastores machucados. Sim, mas se o cara se converte hoje, não tem esse processo. Duas conversões diferentes nós estamos vendo aqui. Então, se converte. E na sequência, já recebe uma unção de pastor, ele não tem essa forja. Ele não tem esse preparo. A Bíblia diz que tem que ser primeiro provado vai ficar para depois servir. Chateado. E aí vem os embates. Aí tem muita gente depressiva, tem muita gente frustrada, muita gente decepcionada, não quer saber de ministério, não quer saber de igreja, não quer saber de pastor, mas Deus não tem culpa disso. O grande lance é que a gente precisa trilhar um caminho de treinamento. Graças a Deus. Então, para ser um pastor, você falou, eu venho dessa escola também, de uma hierarquia, cooperador, diácono, presbítero, enfim, mesmo que a pessoa não passe por isso, ela já seja um pastor e não seja um cooperador, um diácono, embora exerça isso na prática, mas não tenha essa titulação, é necessário que tenha um tempo de maturação para que ela possa se apresentar como pastor, porque senão, pastor, ela vai se frustrar com ela mesma. Ela vai chegar um momento que ela vai ter que dar respostas desse pastoreio e ela não tem condições para isso. Onde ela vai se frustrar, porque do pastor espera-se que ele seja psicólogo, espera-se que ele entenda de mercado financeiro, e espera que ele entenda-se de medicina. Esses dias eu fui chamado, mas eu conto sempre isso, por um casal que me disse, pastor, queremos dar 2 notícias para o senhor. O casal chamou no gabinete, uma boa, uma ruim. Qual que o senhor quer ouvir primeiro? Eu não queria ouvir nenhuma, mas já que você quer falar, eu me sinto privilegiado, né? A primeira é o seguinte, que a minha esposa está grávida, nós vimos tentando, o senhor tem orado por nós, e ela falou, que benção, fiquei feliz. Glória a Deus. E qual que é a ruim? É que a gestação está acontecendo na trompa de falópio. O que é trompa de falópio, pastor? Aí eu agora vou ter que estudar medicina para poder explicar. Eles queriam que você explicasse o que é a Então, espera-se que o pastor entenda de medicina, espera-se que o pastor entenda de venda. Pastor, eu quero vender meu carro, quero vender minha casa. Pastor, então, o pastor é cobrado em todas as nuances da vida para trazer uma resposta de alinhamento profético, um conselho de maturidade. Então, se a pessoa ele não tem nem para si, ele não tem nem para si, ele não foi testado. Ele não tem nem para si, como que ele vai servir aos outros, apóstolos? Pastor, eu falei que domingo, no culto da manhã, eu falei que eu aconselhei um casal
e eu vi que não era só emocional e espiritual, porque e levei psicólogo, aí não resolveu. Foi no psiquiatra, não resolveu. Sabe o que foi resolver? Uma pílula azul que deu pro casal, meu Deus do céu. resolveu o problema. Então você vê o nível do problema. Uma pílula azul resolveu o que eu não resolvi na oração, o que o psicólogo não resolveu. Tá bem. Tem coisas que é na área. Só uma observação no que o senhor acabou de falar, que muito certo, mas dá para comparar com a vida natural. Sim. Primeiro, é uma criança. Sim. Nasceu já não, viu? É uma criança que precisa aprender a andar, falar. Então, há um período. E o segundo período, adolescência. Sim. Todo adolescente... Pode atropelar, né? Todo adolescente acha que sabe tudo. Então, fala, meu pai não sabe nada e tal. Então, o imaturo na vida cristã, ele acha que ele sabe mais que o pastor dele. Exatamente. Ele fala, não, mas o pastor não entende. Ele não é que ele está querendo ser rude ou coisa assim. É porque na cabeça do adolescente, ele acha que está certo. E na vida espiritual a mesma coisa. Agora, se nós pastores não olharmos para isso, mesmo que o novo convertido seja uma bênção de oração, que ele tenha algum dom que Deus pode ter dado para ele e tal, isso não significa que ele está apto a pastorear, a cuidar de gente. Porque ser pastor é cuidar de gente. E gente, que gostar, né? E gente é muito difícil. Complicado. Nós somos pessoas complicadas. E cada um tem uma personalidade. Sim, então o pastor tem que ser um excelente psicólogo, um excelente médico, um excelente administrador. Então nós temos que ter maturidade emocional, experiência de vida natural e uma experiência espiritual. Por isso que antes de colocar a mão, a Bíblia fala assim, antes de colocar a sua mão. Experimenta o cara. Experimenta. Então, nós somos exemplos claros que se nós, pela misericórdia de Deus, alcançamos alguma coisa, é porque Deus nos forjou, como ele estava dizendo. Então, há uma forja. Há o tempo da aprender a andar, há o tempo da adolescência espiritual e há o tempo da maturidade. Pastor Almir, o senhor estava falando um pouco aí sobre algumas dificuldades emocionais, e eu tenho o privilégio de ser formado também na área da psicologia. Não exerço, mas acabo exercendo no dia a dia como pastoreio, e me abriu muito a visão quando eu fiz o curso, para eu poder, talvez, me entender melhor e poder entender os outros, né? Algumas questões. O apóstolo na área da psicanálise, e é muito legal essas questões terapêuticas, né? As terapias, elas nos ajudam muito, porque a gente destrava de alguns gatilhos que nós guardamos aí na vida, né? E ela nos destrava e nos faz... Os bloqueios, né, que você tem, que você fica bloqueado. Precisa romper. E aí, o senhor estava nos falando sobre algumas dificuldades no ministério, depois de algum tempo, adoeceu, ficou enfermo. E eu queria que nós, para caminhar para o final, falássemos com o nosso público, em especial os pastores do Repasma, do qual nós estamos envolvidos. Eu sei que, nesse momento, tem muitos pastores que podem estar sentindo angústia e não sabe de onde vem, tristeza e não sabe de onde vem. Ele pode estar sentindo, assim, uma angústia de que, quando chega a hora de ir para o culto, ele já sofreu tanto lá, quando chega a hora de trocar a roupa, de ir para o culto, dá uma angústia nele, um desespero. Ele não quer ir para o culto, ele não sabe o que fazer. É uma síndrome de burnout que ele nem sabe que ele nem sabe o que é. Quem sabe? Uma estafa, uma canseira, um estresse. Né? E aí vai dando a hora do culto, e vai dando aquele desespero, aquela angústia. Não quer falar com ninguém, rapaz. Não quer falar com ninguém. Aí ele não sabe se é demônio. Ele começa, será que eu estou... Será que tem algum demônio aqui? Porque às vezes não é demônio, meu amigo. Às vezes não é nenhuma ação do inferno. Às vezes são questões... emocionais, mal resolvidos, são validando o que o senhor está falando. Questões químicas também, só acabou de falar, questões químicas. 4 pastores se suicidou, que eu conheço, de Mauá. Eu acho que o pastor Almir poderia falar isso aí para nós aqui, explicar. O senhor passou por algumas coisas assim, né? Sim, e para chegar nesse nível da pessoa ter que tirar a sua própria vida, é um nível altíssimo de estresse, porque a pessoa já não vê mais nenhuma solução, nenhuma alternativa, a não ser tentar contra a sua própria vida. Ele quer acabar com o sofrimento. Sim, agora, e o caminho que levou essa pessoa até ali? É a
aqui que nós queremos intervir. É aqui que o conselho, é aqui que pastores mais experientes que já viveram, quer convidar você, meu amigo, num caminho só, né, pastor apóstolo? Num caminho só. Você tem aqui pessoas que podem lhe dar um abraço, podem dar uma palavra, tomar um café. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Por conta dessas questões, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não combino com fulano, eu não aceito. Por conta dessas diferenças, nós vamos morrendo. O reino não tem muralhas. O reino não tem barreiras. Nós quebramos elas aqui para nos acostumarmos a viver juntos ou não chegaremos lá. Então, independente da placa de igreja, independente do seu credo religioso, independente de como você enxerga Cristo, independente se a sua teologia é calvinista, é arminiana, ou se a sua teologia é micheliana, entendeu? É migueliana, independente de como é a sua teologia, o importante é que você precisa ter amigos, ter companheiros, servos de Deus. Almirniana. Almirniana. Que tem um objetivo comum, que possa convergir para o que Jesus vem ensinar. Jesus chegou no meio de uma confusão. Era os fariseus, era os herodianos, era os essênios, era um tanto de gente, cada um falava uma coisa. Jesus vem no meio ali com uma palavra certeira, atingindo o coração, sem desconstruir a lei, mas desconstruindo as nuances, as cercas, as muralhas que a lei estava fazendo, e ele derrubando aquilo, deixando os mais, a nata da religiosidade, boquiaberto naquele tempo, com aquela palavra simples, mas certeira no coração. Então, não deixe o inimigo usar isso como artifício para te isolar, para deixar você, né, pastor? Você não é melhor e nem pior do que ninguém. Aqui não tem ninguém melhor nem pior do que ninguém. Nós somos pares. Cada um tem sua história, Cada um tem né? sua história. Você... Superação. Sim, nós vimos aqui algumas aqui agora. Inclusive, né? O pastor Almir dá uma pincelada de como que em que buraco que o senhor entrou emocional. Não precisa contar os detalhes, mas como que o senhor estava se sentindo e como que o senhor conseguiu sair para ser inspiração para muita gente que pode estar passando isso e algo até muito pior do que o senhor passou também, né? Então, acredito que ele pode trazer essa experiência de superação, porque o senhor está num momento de superação, né? Vamos tentar resumir o mais breve possível. Graças a Deus, irmãos, pela misericórdia, a gente teve um sucesso ministerial. Amém. Nós crescemos muito como igreja, abrimos muitas igrejas na África, no Sul, no interior de São Paulo, e foi assim algo muito, muito, muito de Deus mesmo. Apoiou muitos também. E no auge do ministério, no auge do crescimento, na pandemia, no final da pandemia, eu fui acometido da Covid-19. E foi muito terrível, pulmão 90% tomado, UTI, graças a Deus, Deus me guardou para não ser entubado. E depois de 23 dias, melhorei, fiquei bem, e fui para casa, normal. 3 dias depois, comecei a ficar triste, estranho, baixar o farol a química ficou. E tal, e fui ao médico e foi constatado que eu estava com depressão pós-Covid. Então, primeira coisa que eu queria te falar, depressão é uma doença. Depressão precisa de médico, precisa de remédio. Como estávamos falando pouco antes, existem 3 tipos de depressão. Aqui temos os nossos psicólogos aqui que podem confirmar. A depressão química, que é um problema químico que você tem no organismo, alguma coisa de intestino, de qualquer coisa, e o corpo reage, porque todo o seu sentimento vai para poder convergir para aquele problema. E aí você acaba entrando em depressão. Fraqueza. Depressão. Outro tipo de depressão é uma grande perca. Um divórcio, um prejuízo muito grande, uma traição, uma traição, decepção. uma perca de um ente querido, uma traição, uma decepção com gente. Isso pode entrar uma depressão emocional, que aí entra a psicanálise. E o pastor ouve mais. Te amo, mas estou indo embora. Você já ouviu isso? Pastor, aqui é uma benção. Te amo, mas estou indo embora. É uma benção. Pastor, eu deixou pregar, mas tchau. Mas eu tô indo. Isso traz muito. O pastor sofre muito, porque ele cuida das ovelhas, ele dá a vida, ele vai, evangelismo e tal. De repente, o membro vai
viu uma igreja que tem telão de LED, tem uma luz diferente. Então, fala, não, eu gostei de lá. E ele falou, mas eu cuidei disso. Então, muitos pastores sofrem muito, porque uma perca de uma ovelha, por mais grande que seja a igreja, todos sentem. Mas o que aconteceu comigo, então, para resumir, eu entrei numa depressão. E tem um outro tipo de depressão, a espiritual, que é demoníaca, que essa é a mais fácil de resolver. Orou no nome de Jesus, vai embora o capiroto. Só que as outras duas precisam... que às vezes mistura as três, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Antigamente, eu era menino, depressão era demônio. O pastor falava demônio. Tanto que eu fiquei deprimido e teve gente que falou assim, mas você é pastor, é crente, como é que pode ficar desse jeito? Porque na cabeça da pessoa, o pastor não pode ficar doente. Os membros da sua igreja acham que você não pode ficar doente. O pastor é o meu herói. Não pode ficar doente o braço, não pode ficar doente a perna, isso aqui pode, mas aí a mente, quando fica... O emocional... Então, depressão é uma doença e precisa de cuidado, precisa de amor da família, porque o que aconteceu comigo, pastores, eu fiquei 3 anos. O senhor chegou a pensar em tirar a própria vida para acabar com o problema? Várias vezes vem esse... O senhor chegou a planejar isso? O que acontecia? Assim, hoje eu vou tirar a minha vida. Irmãos, olha, eu era alguém empresário, bem-sucedido, uma igreja muito boa. Minha família... É muito importante, pode ser que esteja alguém que está pensando em tirar a vida ouvindo isso. Minha família, minhas filhas, meus genros, minhas filhas casadas, tudo 100%. Eu não posso falar nada, minha vida muito jóia. Mas aí eu fiquei doente. E eu ficava no quarto escuro de dia e de noite. Muito mal, muito mal. E quando você fica assim, é uma dor que não dói. É um sentimento que é uma dor que não dói. E você quer ficar livre daquilo. Você sente isso. E eu conheço pessoas que estão fazendo tudo normal. Eu fiquei num quarto escuro. Mas eu conheço gente, pastores, que se mataram, que estavam pregando, fazendo tudo, e ninguém sabia. Automático. E ele não sabia, e as pessoas não sabiam que ele estava doente. Conheço um que ele estava numa confraternização de família, e ele falou, esqueci não sei o que em casa. Disse que foi buscar. Quando demorou, foram ver, ele estava enforcado na casa dele. Se enforcou e ninguém sabia que ele estava em depressão. Mas por isso que hoje, depois de eu passar pelo que eu passei, antes eu pensava assim, todo mundo que suicida vai para o inferno. Mas isso aí hoje eu não tenho mais esse conceito, porque quando eu estava doente, vinha na minha cabeça o pensamento, eu moro em apartamento alto, se atira lá embaixo, que resolve o problema. Você sai disso. E o que você quer? Você quer ficar livre daquilo. Não quer morrer, mas você quer... Várias vezes esse pensamento veio, mas pela misericórdia de Deus, como a gente tem maturidade e tal, eu falo, estava cercado também de gente em nome de Jesus, sai isso. Então eu tinha minha esposa, irmãos, mulher, como é importante ter uma esposa que ora. A minha esposa cuidou de mim, ela deixou de fazer tudo que ela fazia, ela deixou do ministério, que ela tinha um ministério muito forte com crianças, agora é tempo de eu cuidar do meu marido. Amém. Então, minha esposa debruçava em cima de mim na cama, orava, clamava, chorava, cuidava de mim, cuidou em todas as áreas. Os pastores me cobriram, iam me visitar, tinha toda uma estrutura. Me levavam, médico em São Paulo, exames, eles pegavam, me levavam, um grande amigo meu, um irmão também, me deu muito. Então, o apoio é importante, porque o título de pastor não tira você de ficar doente. Então, pastor, mas ora pelos enfermos, os enfermos são curados. Amém, é verdade. Só que está cometido... Tem o espinho na carne, né? Está cometido com uma doença. Para lembrar que é gente, Pastor né? Almiro, Deus está falando aqui nesse momento. A gente não sabe quem vai nos assistir e em que condição ele estará. E vindo uma pessoa com a história que o senhor tem, o próprio pastor Miguel, né, atestou, o apóstolo Michel e eu também, de longe, mas conheço,
um homem que era empresário, uma vida social, financeira bem sucedida, uma família bem estabelecida, um ministério que chegou a 7 mil membros. Gente, qual é o pastor que não sonha, né, em ter algo dessa natureza? De repente você está lutando com uma igreja com 30, com 100, com 200, e a pessoa se deprimir. Então, quer dizer que é demônio? Não é. Então, eu quero dizer para você que ninguém está livre disso, pelo amor de Jesus Cristo. Então, o que é que eu quero dizer para você, em nome do nosso conselho, em nome do Senhor Jesus, e dos pastores que aqui estão? Olhe para a sua família. Você viu aqui que a família foi a base fundamental, sólida, que sustentou. Então, cuide da sua família, porque às vezes, enquanto você está bem, você não dá valor à mulher, pisa nela, valoriza mais qualquer outro membro da igreja, qualquer outro obreiro, em detrimento da sua esposa. Na hora que adoecer, é a esposa que vai estar lá. Só o detalhe, a minha mulher fala, depois ela falava para os outros, olha, o Almir sempre cuidou bem de mim, sempre tratou bem. Agora é o tempo de eu cuidar dele. Isso, tá vendo aí? Isso é muito importante. Ou seja, a reciprocidade plantou para colher. Então, querido pastor, é importante você rever os seus conceitos, cuidar da sua família. Ela é a sua primeira igreja, sua esposa, seus filhos. Nada de a grama do vizinho ser mais bonita do que a nossa. Deus deu para você a sua família, cuide dela. Porque na hora que você precisar, será ela, a família, que estará perto. Mais do que isso, nós estamos aqui à disposição. O pastor Almir hoje está à disposição do reino, não apenas da igreja, para ajudar, para aconselhar, se precisar. Nós estamos aqui para isso. Então, se você está enfrentando uma situação como essa, e por vezes já ouviu vozes assim, e está dizendo, eu não tenho condições mais de prosseguir, não sei nem com quem falar isso, por favor, nos procure. Nós queremos orar com você, nós queremos chorar juntos. E eu tenho certeza que Deus vai colocar as mãos, vai dar um alinhamento profético, vai dar um direcionamento para que nós possamos lhe ajudar. Porque você é pastor, não significa que você não pode ficar doente. E se doente está, não significa que está em pecado também, não, gente. Parece que tem vergonha de falar, está em pecado, por isso que adoeceu. Tem uma coisa pastor que gente, pastor precisa ter. Uma coisa que eu fiz, eu queria que você ouvisse isso. Alguém que tinha pastoreado grande e tal, eu nunca tive vergonha de falar, estou doente. Ótimo. Eu reuni aqui e falei, eu estou doente, eu preciso agora de ser cuidado. Então você às vezes fica falando, eu não posso falar isso, porque o que os irmãos vão pensar? Esquece, se a tua igreja te ama, como pastor, ela vai cuidar de você. Não precisa ter medo. Quem cuida emocionalmente de quem cuida de todo mundo. Então o pastor precisa ser cuidado. Ele precisa ter esse olhar. O pastor precisa ser pastoreado. Precisa ter um pastor sobre ele, né? Pontuar uma coisa aqui, é o seguinte, quero falar com você. Você, irmão, irmã, né? Que às vezes você entra nessa aqui de julgar essa situação aqui. Mas aqui, como está sendo colocado aqui, seria... até uma injustiça deixar passar esse ponto aqui, né? Por quê? Porque normalmente o que acontece? A gente aceita a doença no braço, na perna, no estômago, mas quando a doença ela é na mente, a alma, as doenças almáticas, né? A sua alma está doente, a gente não quer aceitar isso aqui. Mas deixa eu te falar, Jesus ele cura o seu corpo físico. Tudo, qualquer tipo de doença. E ele cura também a tua alma, ele cura a sua parte emocional. Aqui está um exemplo claro aqui, né, do pastor Almir, né, que passou por isso aqui e a gente percebe aqui nessa fala, né? Está totalmente restaurado para a glória de Deus, só um detalhe. Em nome de Jesus. Talvez você também orou por mim. Muita gente orou. Eu costumo dizer assim, orou por mim, eu fiquei bom, agora me aguenta. Com certeza. Eu encontrei ele no café, falei assim, você está parecendo mais novo, está com brilho. Você lembra que eu te falei no café lá? Eu fiquei muito feliz. Então, o chegou ali para mim. O brilho voltou mais forte. E era em nome de Jesus, no dia 6 de setembro, aqui, o senhor vai estar lá liberando uma palavra de Deus sobre a nossa vida. Eu quero encerrar minha parte dizendo o seguinte, Eclesiastes 4:9. Melhor serem dois do que ser um. Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros. Então, nós estamos dispostos de alguma forma, assim como o senhor foi ajudado, está hoje à disposição para ajudar. Eu encerro dizendo o seguinte, o avião, ele só está seguro, totalmente seguro, quando ele está na posição de cruzeiro. A decolagem e o pouso é sempre a tensão maior.
O pouso é muito mais tenso, exige muito mais atenção, habilidade, descanso mental do piloto do que a arremetida, do que a decolagem. Porque ali os motores fazem a sua potência para que foram criados e vai subir. Agora, o detalhe é descer, que você tem que controlar essas potências, tem que diminuir, tem que abrir os flaps, tem que conhecer de aeronavegabilidade para poder pousar com segurança toneladas e toneladas, colocar no chão. É muito difícil. Então, eu comparo o pastor a esse piloto do avião. Para a gente sair do chão não é tão difícil. A gente sai, a gente decola, o evangelho faz isso com a gente. Alcançou 7 mil membros, você tem não sei quantos mil membros. Eu tenho o privilégio de ter alguns pastoreando, você vai ter os paulistanos. A gente vai. O nosso cruzeiro, quando a gente chega no nível de cruzeiro, é maravilhoso. O problema é na hora de pousar, porque a gente não vai ficar lá em cima para sempre. É na hora de pousar que tem que ter aeroporto, tem que ter gente auxiliando, tem que ter habilidade, né, para poder baixar isso. É muito ruim. Aquelas luzes, né? Exatamente. E além dos aparelhos hoje, E o outro que está lá falando no à direita, à esquerda, e às vezes está nublado. Diminui a velocidade. Você não está vendo a pista. Tem casos, Miguel, tem casos que o piloto vê a pista faltando 10 metros, 20 metros, é tudo branco, porque ele vai confiando nos instrumentos, confiando na torre, vai, esse é o alinhamento. Então, para o pastor é a mesma coisa. E eu digo que isso me emociona muito, porque eu preciso aprender com isso. Nós precisamos aprender, você precisa aprender. 1973, na extinta Transbrasil, o piloto saiu aqui de São Paulo para Manaus, fazendo escalas em alguns lugares, e quando chegou na selva amazônica, ele se perdeu na confusão, a comunicação era bem mais ínfima, né? Hoje está bem avançada. A torre falou para a direita, no rádio comunicador, entendeu para a esquerda e se perdeu. E o combustível só dava para chegar lá. Aí. E ele, perdido na selva, à noite, tudo escuro, conseguiu avistar algumas luzes. Era uma pequena cidade, Anacás, parece, próximo a um rio. Essa história está aí para todos verem. E esse piloto começou a fazer alguns sobrevoos baixos nessa cidade para ver se enxergava alguma pista, mas não tinha pista, ou alguma estrada que ele pudesse usar. O prefeito da cidade, vendo, não era comum um avião passar ali baixo várias vezes, entendeu que ele queria pousar. Chamou algumas pessoas, fizeram tochas, lampiões e saíram na rua e foram a uma pista, uma avenida lá, para tentar mostrar que ali dava. Mas era um local muito ínfimo, não tinha, enfim, ele caiu sobre as árvores e muitas pessoas morreram. Enfim, essa história está aí. O que eu quero contar com isso? De lá para cá, pastor Almir, a aviação, o conceito da aviação mudou-se completamente. Não se sai mais de um lugar com combustível suficiente para chegar no seu destino e voltar ao lugar de origem. Porque antigamente não tinha combustível para voar mais, que ele ia apenas com combustível de ida. Então hoje, qualquer voo que sai para algum lugar, ele sai com combustível suficiente para ir, se chegar lá, tiver dificuldade, ele tem que retornar à base. Então o que eu aprendo? Nós, pastores, precisamos ter graça suficiente, unção suficiente, controle emocional suficiente, que se precisar retornar à base, se precisar voltar e descer e pousar, a gente precisa ter humildade para retroagir, para pedir perdão, para recomeçar. Está aqui o pastor, um exemplo disso. Então, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha vergonha. Se precisar retomar e começar tudo de novo, mas faça com segurança, até que jogar o seu ministério, a sua vida, tudo que construiu sobre as águas, sobre o mar, sem perder. Não faça isso. Então, que Deus dê graça, que esse momento sirva de muita unção e direcionamento para você ter essa humildade para recomeçar. Você será abraçado, será ajudado. Reconhecer, como o pastor reconheceu, eu estou doente. Porque se você não está, não vai ter como dar remédio para ele. Nós vamos te ajudar, os céus vai preparar pessoas para estar ao seu lado. Obrigado, apóstolo. Só fazer uma observação? Por favor, pastor. Não importa o número de membros que você tem. Às vezes Deus te chamou para cuidar de 30. Sim. Às vezes Deus te chamou para cuidar de 100. Às vezes Deus te chamou para cuidar de 5.000. Sim. Agora, todos são pastores escolhidos por Deus. Graças então, a Deus. por favor, não se sinta constrangido que você tem pouco membro. Faça o melhor para essa quantidade. Exatamente. E se é de Deus, vai crescer. Mas às vezes você vai ficar ali com aquele número que é
o padrão que medida. Deus quer, a tua medida. Então não tenha vergonha disso. Quando você chegar numa roda de pastores, não importa que o fulano é esse, o nome dele é aquele, você está no mesmo nível, você também é pastor. Exatamente. E você não se sinta humilhado, nada. Viva a vida que Deus te deu para Amém. viver nessa terra. Graças a Porque Deus. você é alguém abençoado. Porque se tiver 5, 10, 15, não importa. A graça e o favor de Deus está sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Não, nós vamos fazer agora, vou fazer uma gotinha de descontração para a gente poder ok, vamos finalizar, né? Eu quero dizer que quando eu tinha um problema que eu precisava desabafar, e eu pegava e ia ligar e via uma voz, era uma batalha muito grande. Eu tentava ligar para um pastor para me apoiar e vinha uma voz, eu escutava uma voz falando comigo. E a voz dizia assim: seu saldo é insuficiente para completar essa ligação. Não sei se você já ouviu Essa voz é do além. Essa voz é do além. Então vai lá, se a fichinha. Meu Deus do céu. Voz do além. Então, foi um momento muito gostoso Foi estar mesmo. com vocês, né? O Almir passou a sua experiência de superação Que bênção. e o pastor Miguel pode orar por nós, encerrando esse momento, assim, agradecendo. Foi maravilhoso ouvir vocês, escutar vocês, adorar a Deus com vocês, que nós estávamos cantando, adorando o Senhor lá embaixo. Ó, Obrigado pelo convite. eu quero que a gente venha de novo, Teremos outros vamos momentos. aumentar essa mesa, vamos fazer algo assim, porque é precioso estar com vocês, viu? Pastor Obrigado. Almir, muito obrigado, Amém. viu? Conte conosco. Porque- Eu quero agradecer Vamos pra meu amigo, cima, hein? apóstolo Meu companheiro Michel, que cedeu o nosso de espaço. futebol aqui, Pois ó. é, tá precisando voltar, né? Vamos voltar. Agradecer ao apóstolo Michel pela iniciativa, por ceder esse espaço, os meninos que estão aqui trabalhando, os pastores, profunda gratidão. Só Deus Os para menininho recompensar. lindo, né? É isso aí, Menino é lindo. isso aí. E a gente não tem ideia de onde isso vai chegar, Amém. quantas pessoas serão abençoadas. Então, Isso. obrigado, pastor Miguel, obrigado, Tamo junto. pastor Almir. Nós vamos voltar breve, vai ser bênção, em nome de Eu Jesus. quero agradecer. Não, Amém. pode Não, por favor. Agradece e ora já pela gente. Eu quero agradecer também pelo convite mais uma vez, né? Foi um privilégio para mim estar aqui e ao lado do pastor Almir, ao lado do pastor apóstolo Michel, pastor Isaías, que eu conheço desde Verdade. pequenininho, né? Desde criança. E foi um momento muito bom para mim, né? Espero que Deus tenha falado com você também, que assistiu esse podcast aqui, que isso possa trazer algo a mais para você continuar na sua caminhada. E para mim foi um grande privilégio. Amém. Muito obrigado por tudo aí. E Antes de orar, vamos aproveitar e deixar um convite para a rede. Não sei que dia que você vai assistir esse podcast. Sempre nas terceiras, quinta-feira, né? Exatamente. Não, segunda está sendo à Tá noite, né? segunda-feira, né? Tá Você sendo tá falando segunda agora, agora. reunião. Terceira segunda-feira À noite. à noite. A nossa reunião do Repasmo, que por acaso será agora, dia 17 de agosto, segunda-feira, vai ser na igreja Lugar de Encontro, pastor Wallace, aqui na Vila Capitão João, e o Fly está nas nossas redes sociais. Venha estar conosco, venha receber uma palavra de Deus, venha receber um abraço. Todos esses pastores estarão lá? Sim? Eu estarei. Olha que benção, pastor Sim, Almir. Eu estarei. Sim, claro. E queremos lhe receber, e será um tempo muito especial. Não caminhe sozinho, convide outra pessoa e venha fazer parte conosco. A equipe de louvor da Comunidade de Vida também vai estar lá junto com Olha o aí. pastor Dante. Dante, né? que é o nosso levita. Graças a Deus. Vamos lá, vamos falar com Jesus. Me sinto honrado também por esse privilégio de poder orar Amém. aqui. Pai Celestial, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, pela vida dos meus companheiros de ministério aqui, o meu pastor Almir, o apóstolo Michel, o pastor Isaías, a minha vida. Pai querido, por esse momento tão precioso, onde nós podemos aqui falar de uma parte da história que o Senhor está construindo em nossas vidas e daquilo que o Senhor nos permitiu viver. Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre aqueles que vão ouvir esse podcast, que eles possam ser tocados pela tua presença, pela tua mão poderosa. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado e, como diz a tua palavra, o Senhor tem nos colocado entre reis e sacerdotes, e o Senhor tem nos levantado, e é um grande privilégio para mim nesse momento, e eu creio que para os meus irmãos que estão aqui presentes também. Pai querido, faz a tua obra sobre as nossas vidas, continue fazendo, Pai, continue escrevendo essa história maravilhosa que o Senhor está escrevendo em nós. Pai querido, nos abençoando para que nós possamos
cumprir o chamado do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Nos abençoa, quero te agradecer por esse momento, por tudo que aconteceu aqui, pela tua palavra que foi falada e pelas intempéries também que vem na nossa vida, que é o Senhor que providencia para nos lapidar, para nos levar a um patamar superior, para que a tua obra prevaleça sobre a terra. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor usa as nossas vidas apesar de nós. Eu te louvo, te agradeço, Amém. no nome santo de Jesus, pela sua graça sobre nós. Aleluia. Eu oro para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, graça e paz. Tchau, Tchau, tchau. 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 Até a próxima. Abençoe. Então, valeu.